problema, só entrar. Anísio, o irmão pode orar para a gente começar? Sim. Ora então, por favor. Vamos orar, irmãos. Oh, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor Deus, como é bom estar na Tua presença, estar buscando o Senhor, Pai. Apesar de todos os nossos pecados, Senhor Deus, nossas falhas, nós sabemos que nós temos o perdão em Ti, Pai. Já foi bom ter começado hoje o culto pela manhã, estar presente lá, Senhor Deus, ouvindo a Tua Santa Palavra, estar reunido com os irmãos. E agora, mais uma vez, à tarde, para ter uma escola dominical, Senhor Deus. Continuar aprendendo mais um pouco, Senhor Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que dê sabedoria ao Vinícius, ao Marcelo, que está na frente desse trabalho. Senhor Deus, e que o Senhor possa também despertar interesse dos demais irmãos para estar assistindo essa aula, Senhor Deus, e aprendendo mais um pouco de Ti, Senhor Deus. É nesses momentos que nós somos fortalecidos, é nesses momentos que a gente aprende mais do Senhor e aprende os caminhos por onde andar. É nesses momentos que nos fortalecemos, Senhor Deus, para quando vier as horas difíceis, os ataques malignos, Senhor Deus, a gente possa se defender com conhecimento da palavra. É esse conhecimento, Senhor Deus, que nos dá a tranquilidade, que nos dá a paz que pedimos ao Senhor. É nesse momento que somos edificados, Senhor Deus, para estar caminhando firme na Tua palavra e nos Teus caminhos. Então, eu agradeço por esse momento agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor abençoe essa aula, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos. Vamos começar, então? Vamos lá, então, irmãos. Só um momentinho. Bom, nós estamos, então, na nossa 13ª aula. Está aparecendo aí que é a 12ª, porque eu vou fazer um breve resumo da nossa aula anterior, da nossa série sobre disciplinas espirituais, né? Trabalhando em cima do livro do Donald Whitney, né? A respeito dos nossos esforços conscientes, né? De coisas que nós precisamos fazer a fim de alcançarmos a piedade. E estamos falando a respeito do serviço, da importância de estarmos servindo a Deus no seu reino através do exercício dos nossos dons, né? Então, na aula passada, eu deixei bem claro a ideia central dessas duas aulas, que é necessária a qualidade da nossa vida com Cristo, respondendo ao seu amor, servindo a Ele, sua igreja ao próximo. Ou seja, não existe vida cristã de qualidade, né? Você não vai avançar no seu amadurecimento com Cristo sem estar servindo a sua igreja local e servindo as pessoas com as quais você convive, né? Nós somos chamados para servir e que esse serviço é uma resposta ao amor de Deus sobre as nossas vidas. E definir que serviço é toda ação altruísta, ou seja, não é um ato egoísta, não é algo que você faz para o seu próprio benefício, mas é algo que você sempre faz para o outro, motivado pelo amor a Deus e pela palavra, em favor do Senhor e do próximo, quer no contexto da igreja local, quer fora dela, né? Falamos a respeito, por exemplo, de você ajudar o seu vizinho que está doente, por exemplo, indo comprar alguma coisa para ele na farmácia, né? Lavando a casa daquela senhorinha que está doente, fazendo realmente alguma coisa que vá servir alguém, né? E que esse serviço ele pode estar ligado ou não ao seu dom, mas nós reconhecemos que, independente disso, é necessário ter disciplina para que a sua vida cristã seja uma vida de serviço. Nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, né? A fé sem obras, ela é morta. E trabalhamos a respeito dos motivos, né, que muitos cristãos não servem a Deus, eles simplesmente ficam ali anos e anos na sua igreja local, isso quando vão com alguma regularidade ao culto, né, e não se envolvem com o trabalho, não se engajam com o ministério nenhum, né, e que isso pode ter a ver com medo, isso pode ter a ver com orgulho,
e pode ter a ver com preguiça, né? E nós trabalhamos isso na nossa aula passada. E o primeiro ponto foi que espera-se que todo cristão sirva. Não é uma opção, né? A vida de serviço, a vida cristã sem serviço, ela não é uma opção, não deveria ser levada em consideração. Podem acontecer situações na sua vida onde você vai ficar um tempo ali sem estar tão engajado assim. Por exemplo, você acabou de mudar de cidade, né? Acabou de chegar numa igreja, você precisa conhecer as pessoas ainda e tudo mais, mas a vida comum, o normal, né? O verdadeiro normal, que não muda, não há um novo normal para isso, é que espera-se que todo cristão sirva. E que não existe desemprego ou aposentadoria espiritual no reino de Deus. E trabalhamos a respeito de pelo menos 6 motivos para estarmos servindo a Deus, que é a obediência, gratidão, alegria, perdão, não culpa, não é algo que você faz constrangido para você adquirir algum favor do Senhor, né? Humildade e amor. É algo que a gente não faz por dinheiro, é algo que a gente não faz por status, é algo que a gente não faz esperando nada em troca, é algo que a gente faz simplesmente porque nós amamos a Deus e amamos os nossos irmãos. Pelo menos deveria ser assim, né? E hoje, na nossa segunda parte, nós vamos falar um pouco mais a respeito dos dons, né? E a respeito da necessidade de cada um estar exercendo o seu dom na igreja, né? Então, meus irmãos, o primeiro ponto que eu queria trabalhar com os irmãos é que todo cristão tem o dom de servir, né? Ninguém tem o dom de simplesmente ir na igreja. Espera-se que todo cristão vá na igreja? Sim. Mas todo cristão tem o dom de servir. Se você é um crente genuíno, se você recebeu do Senhor o seu Espírito, e é só dessa forma que você pode ser um crente genuíno, espera-se que você sirva, você tenha capacidade. Talvez você não saiba qual é especificamente qual o seu dom. Talvez você tenha dificuldade para descobri-lo. Talvez você nem a mesmo descubra. Mas, enquanto você não sabe, você precisa ir servindo ao Senhor, né? Um exemplo disso, meus irmãos, é a questão do ministério pastoral, por exemplo, né? Tem sido muito trabalhado isso, pelo menos nas literaturas mais atuais, de que ninguém simplesmente fala assim, eu vou ser pastor. Você sente esse desejo de ser pastor e isso demora um pouco para acontecer. Enquanto isso não acontece, você vai servindo a igreja. Entendeu? Você não precisa receber o PR antes do seu nome para estar cuidando do rebanho de Deus, para estar servindo os irmãos, aconselhando, pregando a palavra, se colocando à disposição. Depois, com o tempo, pode ser que venha essa formalização, esse oficialato, né, do ministério. Mas, enquanto isso, você vai servindo. A mesma coisa é na nossa vida cristã. Você não precisa ter o título de porteiro da igreja. Simplesmente lá está precisando. Você pode fazer, vai e faça, né? Você não precisa receber o título de cozinheira. Se você sabe cozinhar e está precisando de gente na cozinha, vai lá e se coloca à disposição. Sirva, né? O crente que não serve, não serve. Então, embora hajam diferentes percepções a respeito dos dons, é consenso que todo crente ele é capacitado pelo Espírito Santo para o serviço em seu reino. E nessa verdade nós devemos focar. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque há um debate enorme, há muitas literaturas sobre os dons, principalmente a questão dos dons espirituais, dos dons extraordinários, do falar em línguas, dos milagres, das curas, né? E como eu já falei na aula passada, esse debate faz com que às vezes a gente venha a perder, né? A gente venha a perder a essência da mensagem dos dons, que é que todo cristão ele tem a capacidade de servir na obra do Senhor e auxiliar para a edificação da obra de Deus, né? Cada cristão é como um tijolinho que edifica o edifício do Senhor, que é a sua igreja. Então, antes de a gente falar sobre dons, vamos definir, né? Eu propus aqui uma definição básica a respeito do que é um dom. É toda habilidade devidamente santificada, usada para a edificação do corpo de Cristo e para o progresso do seu reino. Ou seja, você tem uma habilidade. Essa habilidade pode ser aplicada na obra do Senhor? Ela pode. Faça. Faça. Não fique esperando receber ter uma experiência sobrenatural, né? O anjo Gabriel vir pegar e falar com você para você fazer alguma coisa. Se você tem uma habilidade,
você tem um talento e a igreja pode ser abençoada com esse seu talento, se coloque à disposição. Muitas vezes você pode começar você mesmo fazendo e envolvendo a igreja nisso, entendeu? Mas não deixe de fazer, não fique sem fazer nada. Como eu disse, há alguns momentos em que pode ser que aconteça de você precisar ficar um tempo, né? Não parado, mas observando a igreja, conhecendo a igreja, mas não é o normal, você não pode se acostumar com isso, né? Ninguém pode ser um simples esquentador de banco no reino de Deus. Sempre há muito a ser feito. Sempre há muito a ser feito. Então, vamos para 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 a 11. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 a 11. Aqui Pedro nos dá, pelo menos, duas categorias gerais de dons. A gente trabalhou esse texto também na aula sobre evangelismo. Não sei se os irmãos lembram. 1 Pedro 4, 10 a 11. Alguém pode ler para nós, por favor? Um de cada vez. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Aí você vê, irmãos, que o serviço no reino de Deus, ele pode ter essas duas vias. A via da fala e a via do serviço, ou algo mais operacional, né? Então, há trabalhos na igreja que são mais de ordem didática, né? De ordem mais de proclamação, como, por exemplo, o Ministério da Palavra, o Ministério do Aconselhamento, né? Ministério do Ensino, da Pregação, e há os serviços operacionais. Um não funciona sem o outro, né? Então, o seu dom vai acabar se encaixando em alguma dessas duas categorias, né? E você precisa fazer isso, porque essa é a vontade de Deus. Então, aquele que fala, ele também, né, aquele que ensina na igreja, ele não faz isso de acordo com o seu próprio talento. Isso significa, não é porque você tem uma boa oratória, ou não é porque você é um locutor na rádio, você tem uma voz bonita, que isso significa que você vai fazer isso na igreja. Aqui, se você fala de acordo com os oráculos de Deus, ou seja, de acordo com a revelação de Deus, de acordo com a palavra de Deus, né? Então, é uma fala pautada nas Escrituras. E o serviço, os dons mais a nível operacional, os dons mais a nível realmente ali do funcionamento da igreja, da estrutura da igreja, eles têm que ser feitos na força que Deus supre. Ou seja, não é só necessário que essa pessoa tenha essa habilidade, mas tem que ser uma pessoa realmente dedicada ao Senhor, né? Uma pessoa que realmente vive no poder do Espírito Santo. Não pode ser qualquer um. Só habilidade não é o bastante. E nós vamos ver isso na aplicação final, né? Então, se você é cristão, você tem definitivamente um dom espiritual. Você fala assim, mas eu não sei fazer nada. Alguma coisa você sabe fazer. Porque o Espírito Santo, que é quem dá o dom, o que é o dom também? O dom, uma das traduções da palavra dom, pode ser presente. É aquilo que Deus dá. Ele concedeu dons aos homens, a fim de que o seu corpo venha a crescer, a sua igreja seja edificada. Então, se você tem o Espírito Santo, você tem capacidade de servir a Deus na sua igreja, no seu reino. Talvez você tenha alguma dificuldade de se encontrar. Talvez você precise de ajuda, talvez você precise de aconselhamento, talvez você tenha dificuldade de lidar com as pessoas, talvez você tenha dificuldade em trabalhar em grupo, né? Na igreja, às vezes muitos desses trabalhos são em grupo, mas são dificuldades que você vai precisar vencer. Mas alguma coisa você sempre vai ter para oferecer, né? E o propósito de Deus ao dar o dom é que com ele você sirva o seu reino.
Então, esse dom não é dado simplesmente para você ter algum tipo de status, esse dom não é dado para você simplesmente, sei lá, postar nas suas redes sociais que você sabe fazer, mas esse dom que Deus te dá, ele é dado para que você sirva o seu reino, que você se engaje na obra do Senhor. Então, esse texto, ele nos dá essas duas certezas, de que todo cristão ele tem ou algo dentro dessa categoria de ensino, ou algo dentro dessa categoria mais operacional de serviço, ou nas duas também, por que não? Né? Não é porque eu ensino os irmãos que eu não posso lavar o chão da igreja, né? Que eu não posso abrir a igreja, né? Ou aquele irmão que simplesmente faz esses serviços operacionais, não posso um dia dar uma palavra no grupo, numa reunião de homens, por exemplo, ou trazer um devocional algum dia, né? Uma coisa não exclui a outra, mas a certeza é, há coisas a ser feitas. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, você não é relegado, aqui eu trouxe essa citação do Donald, né? Você não é relegado ao status de esquentador de banco no reino de Deus, até que você possa definir o seu nome. Então, não espere o cargo chegar, não espere o oficialato chegar. Simplesmente olhe as necessidades, olhe os campos, olhe como a necessidade é grande, olha como existem pessoas precisando ser servidas e simplesmente sirva de todo o coração na esperança de que o Senhor vai te capacitar para o seu serviço. Compreendido? Os irmãos estão acompanhando aí, certinho? Sim. Beleza, vamos lá então. Bom, próximo ponto é que servir sempre é um trabalho árduo. Não é mil maravilhas. Muita gente tem dificuldade em se manter dentro de uma igreja ou se manter firme na igreja, porque realmente os espinhos, os abrolhos, eles são evidentes, né? Às vezes até mesmo antes de você se envolver, você já percebe. Não existe nenhuma igreja que seja fácil servir ao Senhor nela. O trabalho ministerial, seja qual for, do ministério pastoral a qualquer outra situação dentro da igreja, você está lidando com pecadores, você está lidando com pessoas, você está lidando com seus próprios pecados, a começar por aí, né? Nosso maior inimigo somos nós mesmos, e a gente ainda tem que servir as outras pessoas que também são tão pecadoras quanto nós, né? Então, sempre é um trabalho árduo, meu irmão. Você pode descobrir o seu dom. Nossa, descobri meu dom. Isso não significa que vai ser fácil exercê-lo. Você ainda assim vai ter muitas dificuldades e não vai poder desistir, né, de servir ao Senhor por causa dessas dificuldades. Nós nos enganamos quando pensamos que, ao identificar o nosso dom, iremos servir a Deus com algum tipo de facilidade. Assim como a realidade da queda trouxe dificuldades ao trabalho humano, também teremos dificuldades na obra do Senhor. Como eu acabei de falar, realmente a queda, ela trouxe a presença do pecado, né, na vida de todos nós, daquele que serve e daquele que é servido. E nós nunca encontraremos uma situação uma situação ministerial perfeita. Todavia, a graça do Senhor, com a força que Deus supre, como nós acabamos de ler no capítulo 4 de 1 Pedro, nós podemos sim servir a Deus e servir a Ele com alegria, né, e servi-lo bem, servi-lo de acordo com a sua vontade. Então, Paulo ele usa o termo obra para exemplificar o trabalho no reino de Deus como algo trabalhoso e que exige dedicação. Vamos abrir lá em Efésios, capítulo 4. Os irmãos veem o quanto que ele usa esse termo. O termo é um termo grego chamado erga. Tem a ver com até onde vem a palavra ergonomia, né? Trabalho. 4:12 ele fala: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Essa obra, ela realmente é uma obra. Ela é um trabalho a ser feito. Não é algo fácil de se fazer. Não é como ir jogar bola, respirar, sair com os amigos. É algo que exige dedicação, é algo que exige esforço. É uma obra de verdade mesmo. Deus está edificando a sua igreja. Deus está ampliando o seu reino.
Ele está dando estruturas, ampliações até mesmo físicas disso. Não é algo que acontece só no nível espiritual. Então, se é uma obra, isso significa que é trabalhoso. Não é fácil, né? Paulo se identifica, bem como sua equipe, como servos de Deus e servos trabalham. Não precisa abrir, mas em Romanos capítulo 1, versículo 1, e em algumas outras saudações de Paulo, aquelas saudações iniciais, ele fala, eu, Paulo, apóstolo, né, diáconos, né, de Deus, ou seja, servo de Deus, aquele que serve, né, aquele que realmente trabalha, é aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos, como Jesus disse. Então, é um trabalho de serviço. Essa é a postura de todo crente. Se Paulo, que foi o maior escritor do Novo Testamento, se colocava como servo, né, quem somos nós para acharmos que nós não devemos servir ao Senhor e não devemos aí gastar os nossos esforços na sua obra? Paulo enfatiza também que servir a Deus é algo que traz sofrimento, enfatizando a necessidade do poder de Deus na vida do que serve. Vamos abrir em Colossenses, capítulo 1, para quem tem acompanhado aí as exposições em Colossenses, as terça-feiras. Eu preguei a respeito desse texto esses dias atrás, algumas semanas atrás. E no versículo 29 ele deixa bem claro isso, né? Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Esse afadigar dele, esse esforço máximo, é um esforço, né, que o termo grego utilizado aqui é o verbo agonizomai, né, de onde vem a palavra agonizar. Ou seja, é um verbo que tem uma conotação muito forte de realmente um esforço, que realmente traz um pesar, que traz dor, até mesmo física. Sabemos o quanto Paulo sofreu naufrágios, sofreu chibatadas, sofreu perseguições, né? Sofreu injúrias, sofreu realmente na mão dos governantes e também do próprio povo. Não foi fácil para Paulo, porque deveria ser para nós. Mas às vezes a gente se engaja ali numa obra e a primeira briga que dá já desanima, já não quer mais, já não quer trabalhar mais. Aí, quando consegue se manter na vida cristã, fica ali simplesmente na igreja como uma samambaia. Sabe a samambaia que você coloca na garagem? Ela fica ali parada, fazendo nada, só ornando a sua garagem. Então, tem muito crente que é assim. Por quê? Porque ele não quer, ele não está disposto porque quando você se expõe, quando você coloca a sua vida para a vida das pessoas, você se dispõe a trabalhar, é como ferro que se afia, ferro com ferro se afia. Então, quando você convive com as pessoas na igreja, você se coloca ali a trabalhar com elas, a sua vida é aperfeiçoada, a vida das pessoas também, porque elas são difíceis e você ainda mais. Então, você não pode desanimar simplesmente por causa dessas dificuldades no serviço do Senhor. Olha o que Paulo fala, é um esforço que me afadiga, um esforço o máximo possível. Todavia, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo sabia que tudo que ele fazia, tudo que ele suportava, não era pela força do seu próprio braço. Não era porque ele era uma pessoa que tinha uma inteligência emocional, né? Como os coaches gostam de dizer. Ele era uma pessoa realmente que vivia no poder do Espírito Santo. Vivia realmente entregue à palavra. E por isso que ele tinha forças para seguir no ministério, mesmo em meio a todas essas dificuldades. Porque o serviço dele era segundo a eficácia do poder que opera eficientemente nele. Hoje em dia tem se falado muito, meus irmãos, de burnout, que seria um esgotamento físico e emocional, onde realmente é queimado todas as energias da pessoa, e a pessoa fica travada. Ela entra num estágio de depressão profunda, ela não consegue nem sair da cama, de tão esgotada que ela ficou. Isso tem acontecido com muitos pastores, né? Mas quando você percebe pelos testemunhos deles, né, o que eles contam, não foi por causa da obra do Senhor. Porque o poder de Cristo, ele opera eficazmente em nós. Ele nos sustenta. Foi porque eles assumiram muitos compromissos outros, compromissos acadêmicos, compromissos editoriais, né?
compromissos com instituições de ensino, muitas viagens, muitas pregações, pregadores itinerantes, por exemplo. Coisas que não têm necessariamente a ver com o contexto da igreja local para o qual ele foi chamado. Aí ele fica esgotado. Se ele tivesse realmente fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer, ele poderia contar com essa promessa aqui do versículo 29, que fala que Deus vai sustentá-lo no ministério. Sustentou Paulo. Então, se dá um piripaque em alguém, ela não pode falar que é por causa da obra do Senhor. Se ela realmente estivesse fazendo aquilo que Deus chamou ela para fazer, Deus teria o sustentado, ele não teria entrado nesse estágio de tanto cansaço, de esgotamento físico e mental. E servir a Deus em sua obra traz satisfação. Jesus Cristo fala em João capítulo 4, 34, que a comida e a bebida dele é fazer a vontade do Pai. Então, no serviço do nosso Rei, nós somos felizes. Nós somos satisfeitos. Nós ficamos felizes em louvar a Deus, em servir a Deus. Né? É algo que realmente, claro, como eu disse, é algo que dói, é algo que é difícil, mas quando você tem a certeza que você está obedecendo ao Senhor, isso traz sim felicidade ao seu coração. O que não traz, meus irmãos, é ficar na igreja sem fazer nada. Isso não traz felicidade alguma mesmo. E servir a Deus requer disciplina e perseverança. Vamos abrir em 1 Coríntios. Perceba que a maioria dos textos são paulinos, né? São do apóstolo Paulo, porque ele é o que mais desenvolve aquilo que nós chamamos de eclesiologia, que é a doutrina da igreja. O que é a igreja, quem teve aula comigo em teologia sistemática, aprendeu a eclesiologia, né? O que é a igreja e como ela deve funcionar, qual o propósito da sua existência. 1 Coríntios 15, 58, alguém pode ler, por favor, para eu tomar uma água? Eu leio aqui, Vinícius. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém. Perceba, meus irmãos, que servir a Deus requer disciplina e perseverança. Paulo conclui aqui, né, o seu capítulo 15, né, falando sobre a glorificação do corpo, sobre as transformações, de como a morte foi destruída, da esperança que nós temos na glorificação. Ele conclui isso falando assim, olha, há um futuro bom, há um futuro eterno de paz com Cristo. Então, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então é algo que você tem que ter perseverança, é algo que você tem que ter disciplina, é algo que realmente você tem que, não é algo que vai surgir sempre naturalmente. Vocês entenderam? É algo que você precisa se dedicar. E esse trabalho, ele não é em vão. Paulo está falando aqui de eternidade, que quando nós estamos servindo ao Senhor, meus irmãos, nós estamos construindo coisas eternas. Então, nós precisamos sempre nos engajar na obra do Senhor. Então, depois de ter falado sobre a respeito dos dons, a importância do dom, a respeito das dificuldades do ministério, vamos concluir esse texto em Hebreus capítulo 6, versículo 10, que fala: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Deus está olhando para a sua vida. Quem teve aula de teologia sistemática comigo lembra do Tribunal de Cristo. Há o trono branco e o Tribunal de Cristo. E o Tribunal de Cristo é aquele tribunal ao qual as nossas obras serão colocadas à prova, onde realmente será um tribunal de avaliação e da distribuição dos galardões. E chegando lá, o que será apresentado ao Senhor? O que você fez com a vida, com a nova vida em Cristo que Ele te deu? Você foi responsável? Assim como Deus, Ele não esquece do nosso trabalho, Ele também não esquece da nossa falta de trabalho. Então, meus irmãos, Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho
do amor que evidenciaste para com o seu nome. Dedique-se à obra do Senhor. Se coloque à disposição. Há muito a ser feito. Mesmo agora, nesse momento de pandemia, há muito a ser feito. Me procure o Marcelo, procure os pastores, procure os líderes de ministério. Há muito a ser feito. Não perca o tempo da sua vida apenas se satisfazendo em ir para a igreja e se alimentar somente da palavra. Você precisa gastar essa energia, meu irmão. Precisa servir ao Senhor. Aí aqui há uma ponderação a ser feita. Espero que ninguém se ofenda com o que eu vou falar aqui. A minha veia de pregador vai acabar saltando um pouco aqui agora. Mas a adoração habilita o serviço. E o serviço expressa a adoração. A piedade requer um equilíbrio disciplinado entre as duas coisas. O que eu estou querendo dizer aqui, meus irmãos? Que foi exatamente o que o Donald disse no livro dele. Que nós não estamos falando de pragmatismo. Eu estou aqui falando para os irmãos, sirvam. Sim, mas a adoração tem que vir antes. Antes de Isaías falar, eis-me aqui, ele se espantou com a visão que ele teve, a visão beatífica, né? A visão da presença de Deus. Ele reconheceu os seus pecados, ele foi purificado. Ele adorou o Senhor. Então ele se colocou à disposição do reino. O que isso significa? Essas pessoas que precisam servir na igreja, elas precisam ser adoradores. Não é simplesmente saber fazer alguma coisa. Não é simplesmente ter habilidade. Um servo que não possui uma vida de adoração, ele serve na carne. As suas obras são palha. A comunhão com Deus leva diretamente à obediência e às boas obras. Essa ordem divina, ela nunca pode ser invertida. Infelizmente, meus irmãos, tanto o dispensacionalismo quanto o aliancismo traz uma compreensão muito errada da continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. O que eu estou querendo dizer? No Antigo Testamento, as pessoas que serviam no templo e todos os crentes que iam dedicar suas ofertas ao Senhor, eles se preparavam, eles se dedicavam, eles se purificavam, eles usavam vestes adequadas, eles faziam todos os rituais de purificação, ou seja, eles tinham compromisso com Deus da aliança. E então eles serviam ao Senhor. Então, infelizmente, uma interpretação espiritualizada disso, ou uma interpretação muito seccionada disso, achando que assim, isso é coisa do Antigo Testamento, isso não tem nada a ver, faz com que a gente perca esses princípios de adoração e de serviço e não aplique isso à vida da igreja. Ou seja, quem trabalha na igreja tem que ter vida com Deus. Não pode ter mulher fofoqueira na cozinha. Não pode ter adolescente, jovem perdido em pornografia tocando no louvor. Não pode ter adolescente que não obedece pai e mãe mexendo no som da igreja. Não pode ter gente que não adora, que não tem uma vida de adoração servindo ao Senhor, não se dedica a Deus. Então eu não estou querendo trazer um pragmatismo. O que é o pragmatismo? É quando você faz aquilo que funciona a despeito dos princípios. Os princípios deixa de lado, vamos fazer aquilo que funciona. O irmão sabe tocar violão? Coloca ele para tocar. A irmã sabe cozinhar? É futriqueira pra caramba, mas não, coloca ela cozinha pra caramba. Não, não pode. Porque a obra do Senhor, ela é sagrada. Ela é santa. Ela precisa ser feita por adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque este serviço é uma expressão da adoração dessa pessoa. Então é necessário ter vida com Deus para servir ao Senhor. Tem que ter esse equilíbrio. Porque muita gente, às vezes, gosta de ir para os bastidores da igreja para não acompanhar o culto, por exemplo. Isso é muito grave. Isso não pode acontecer. Então, nós temos que buscar esse equilíbrio, meus irmãos. Espera-se que você sirva. E você é dotado para servir. Mas você está disposto a servir? Você tem pelo menos um dom. Você tem a capacidade de servir a Deus. Mas você vai servir? Você só vai assistir mais essa aula, vai aprender mais da palavra de Deus e vai continuar não fazendo nada? Então você precisa fazer alguma coisa, você precisa servir ao Senhor. E por último, há vagas. Nós precisamos de voluntários dotados para o serviço na expressão local do reino de Deus, ou seja, a igreja. A motivação para servir deve ser: nós trabalhamos obediência a Deus, gratidão, alegria, perdão,
humildade e amor. O serviço raramente será glorioso. A tentação de abandonar o posto de serviço às vezes vai ser forte. Mas os voluntários deverão ser fiéis, apesar das longas horas dedicadas ao trabalho, da obtenção de pouco ou de nenhum resultado visível e possivelmente de nenhum reconhecimento, exceto por parte de Deus na eternidade. É isso, meus irmãos, que nós prossigamos e prossigamos servindo ao Senhor, o adorando em espírito e verdade e expressando essa adoração através do nosso serviço, dos nossos dons na igreja. Amém? Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Os irmãos têm alguma pergunta? Está acabando o tempo já. Pergunta eu não tenho, Vini, mas eu queria uma colocação. Você comentou aí, às vezes, que os pastores, os líderes, eles ficam, em vez de fazer o que foi chamar, colocação. É uma afirmação enfática. Pode falar. Então, Vini, é que você tinha comentado a respeito de os pastores eles ficarem sobrecarregados, né? Se eles estivessem fazendo o que eles foram chamados para fazer, não seria assim. Mas muitas das vezes eles ficam sobrecarregados porque nós, os membros, deixamos de fazer. Sim, exatamente. Entendeu? Exatamente. Muitas das vezes o pastor, ele tem que ser professor de EBD, ele tem que pastorear, ele tem que ser o conselheiro, ele tem que estar lá ajudando na cozinha, ele tem que fazer as visitas, ele tem tudo para fazer. Por quê? Porque os irmãos ficam muitas das vezes sentados. Sim. Sim. Né? Mas aí que há casos daqueles que não delegam. É diferente. Sim, sim. É isso que eu ia falar. É aí que tá. Uma das funções do pastor é liderar o povo, né? E liderar é você delegar funções. Então, existem muitos pastores que, de fato, eles não, a igreja realmente é apática e não se engaja, e ele também não faz nada por isso. E aquilo, de certa forma, mantém ele no ministério. Então, ele centraliza realmente todas as coisas, ele faz tudo do jeito dele, aquilo sobrecarrega ele, mas pelo menos mantém, entendeu? Ele vive ali na força do ódio ali, né? Fazendo tudo, a igreja não muda e ele também não muda, né? Mas realmente, tem pastor que ele tem que ir na lotérica pagar a conta de água, ele tem que levar a ata no cartório, ele tem que fazer tudo, ele não tem nem tesoureiro na igreja, ele faz tudo realmente. Porque eu falei mais de um contexto o qual eu conheço, né? Que são esses pastores que, ao mesmo que são também teólogos profissionais e que eles acabam aí se engajando em muitas tarefas com outros ministérios, com outros seminários e tudo mais, e às vezes dá um piripaque neles, né? Mas realmente existe essa situação que você falou, esse contexto, principalmente de igrejas menores, de pastores não tão teólogos assim, que realmente ninguém faz nada na igreja, eles fazem tudo e parece que eles gostam disso. Aí dá um piripaque nele, aí, né? É verdade. Aí não dá. Posso adicionar uma coisa aí também, Vinícius? Também, a outra parte que nós, ovelhas, somos culpadas, né? É que nós acabamos fazendo o seguinte, é como se a gente classificasse o Ibope, né? Essa obra, o pastor está lá, opa, então eu vou. Não, essa não é com o pastor, então não preciso ir, né? Também é o outro lado do serviço, né? Nós não estamos prestando serviço para a igreja, nós estamos prestando serviço para o pastor, né? Ou alguma coisa assim. Então, o pastor acaba tendo que absorver algumas atividades, porque senão ninguém vai, né? Mas fatalmente tem muita coisa nossa mesmo, né? De ovelhas, de pessoas capacitadas que não estamos fazendo. E esse problema, irmãos, vocês veem que isso já aconteceu ali na igreja de Atos, né? Quando a igreja começou a crescer muito, as demandas sociais da igreja começaram a aumentar, que é impressionante como os pobres se interessam mais pelo evangelho, né? Pelo menos naquela época. Então, as demandas sociais eram muito grandes e os apóstolos não estavam conseguindo mais se dedicar à palavra e à oração. Aí foi onde surgiu o ministério diaconal, né? Onde eles escolheram ali, entre eles, homens idôneos, né? Fizeram ali aquela eleição do corpo diaconal ali da igreja de Jerusalém, da PIB de Jerusalém, né? E começou-se, então,
Não, pior que a primeira igreja foi uma igreja pentecostal. A gente que é batista, a gente tem que dormir com isso. Aquela igreja ali teve o ministério diaconal realmente para que as demandas diaconais fossem supridas pelos diáconos. Ainda estava sendo, né, escrito, né, e tudo mais. Era tudo muito novo, a questão teológica ali para eles, né? Eles estavam numa nova dispensação. Então, foi necessário pegar realmente as funções, ensinar para a igreja a respeito da importância de todos servirem ao Senhor, né? Para que realmente ele falado muito hoje numa liderança, até mesmo no meio corporativo, que o líder não é aquele que manda ou que dá as melhores ordens, mas os trabalhos. Ele consegue deixar os funcionários à vontade, dar as ferramentas necessárias, oferece o ambiente necessário para que cada um possa ali ter a sua parte dentro da empresa, né, ao invés de ficar todo mundo ali apagando fogo e trabalhando em cima de urgência. Mas esse princípio ele é bíblico, né? Porque a Bíblia já ensina que a liderança, que o que lidera é aquele que é servo. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos, né? Então nós precisamos ter essa sensibilidade e compreendemos que cada um tem a sua função, cada um precisa descobrir o seu lugar e exercer o seu dom com dedicação, como uma expressão da adoração que já expressa a Deus no seu dia a dia, tanto individual quanto coletivamente. Mais alguma pergunta, alguma colocação? Vinícius, e sempre o recado prático, né, que o autor dá no livro, né? Você não tem certeza do seu dom? Vai experimentando, né? Não fica esperando. Claro, algumas vezes alguém fala para nós, mas nada impede de nós experimentarmos e Deus vai nos dar a indicação correta, né? Com certeza. Sirva a Deus. Vá fazendo aquilo que Deus vai dando em suas mãos. Se Ele tiver que mudar as situações, Ele vai mudar. Tome decisões sábias. E nunca é sábio não fazer nada. Não existe neutralidade na nossa vida com Deus, né? Não fazer nada é uma decisão, e uma decisão péssima, né? Sempre há algo a ser feito e devemos sempre estar engajados na obra do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Obrigado. Amém. 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 Vamos orar para terminar? Vamos lá. Vou pedir para o Eric, o irmão pode orar para nós, por favor? Amém, irmão. Sim, claro. Oremos. Pai querido amado, mais uma vez, ó Pai, na Tua santa e bendita presença, nós queremos agradecer por esses momentos de palavra, pela vida do irmão Vinícius que ministrou, ó Pai, acerca do serviço que é tão importante. Na verdade, ó Pai, é um privilégio podermos servir ao Senhor. Sabemos que quem adora, quem serve, é porque primeiramente foi resgatado, foi tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Nós somos capazes porque Cristo, ó Pai, habita em nós e nós temos, ó Pai, o poder capacitador do Espírito Santo para exercer as boas obras, para estimular uns aos outros o amor e as boas obras. Amém. Que o Senhor nos ajude nesse propósito para crescermos como igreja, edificarmos uns aos outros, exercemos a maturidade cristã, Pai. E assim, ó Pai, crescemos para que sejamos mais semelhantes e conformados à imagem de Cristo, aquele que é o primogênito de muitos irmãos, aquele que é o Senhor e Salvador das nossas vidas, no nome de quem nós oramos, ó Pai. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe, viu? Amém. Amém. Deus abençoe. Pai, irmãos. Até já no culto, hein? Até 6h30 no culto. Verdade. Valeu. Tchau, tchau. Boa semana, pessoal. Quer dizer, até já. Tem que pregar. Espera aí que eu tenho que pregar, tá? Eu tenho que sair Corre lá, pastor. Corre lá. Vai lá, mas... Agora está tempo. Tchau, tchau.